Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. É sempre um prazer recebê-lo aqui, deputado. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, viu, Jorge, o convite. Vamos falar sobre a situação dos professores, parcela da categoria em São Paulo, em greve há mais de 40 dias. Eu queria que o senhor falasse um pouco das manifestações, inclusive as que aconteceram nesta Casa de Leis. Olha, os professores estão em greve hoje em todo o estado de São Paulo, Jorge, reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, lutando contra a superlotação de salas, contra a violência nas escolas, contra a precarização das contratações dos professores categoria O, que são expostos à quarentena, duzentena, ou seja, existe um regime de contratação no estado de São Paulo, na rede estadual, onde o professor é contratado apenas por um ano e depois ele é obrigado a ficar 200 dias fora 200 da rede. dias é mais um ano. 200 dias, daí um ano fora. E como que ele vai sobreviver? Vendendo perfume, trabalhando em telemarketing. É um verdadeiro absurdo, professor, que está investindo na sua formação. Então, esse é um motivo também importante que leva os professores à greve. Tem a questão salarial que eu citei, porque hoje o Plano Nacional da Educação, na sua meta 17, diz o seguinte, que todos os profissionais da educação, todos os professores devem ter um salário equivalente a dos profissionais que também têm curso superior. Né? E para chegar a essa equivalência, deveria ter um aumento, no caso aí que está sendo reivindicado, 75,33%, é isso? Exatamente, deputado? Essa é a pauta apresentada pela POSP, que é o sindicato que representa os professores da rede estadual, sim, aqui de São Paulo, que seria para... Mas nós temos que levar em conta que os salários dos professores da rede estadual sempre foram arrochados, defasados, há muitos anos que não há aumento real desses salários. Então, mesmo com 75% é pouco ainda, nós estamos muito aquém de valorizar os professores. Deputado, eu queria que o senhor comentasse a foto que eu vejo, inclusive, na rede social, a Casa de Leis lotada de professores em greve, as galerias tomadas, o plenário numa audiência pública. Qual é a mensagem que o seu mandato tem dado à categoria nessa oportunidade? Olha, nós já realizamos 3 audiências públicas aqui. Uma eu organizei praticamente com o meu mandato sozinho, que lotou, tivemos 700 professores participando. Depois teve uma segunda que foi organizada por um coletivo de deputados e partidos, e essa foi organizada junto com a presidência da Alesp, junto com o deputado Fernando Capês, que foi ontem, inclusive, e o nosso recado é o seguinte, primeiramente, de apoio total à greve dos professores. Teve um momento que houve uma ocupação aqui democrática dos professores, que dormiram aqui na Assembleia Legislativa, nós apoiamos também. O nosso apoio é total, porque o nosso mandato é o mandato da educação. O meu mandato, ele é formado por professores da rede estadual, das redes municipais, então é um mandato oriundo, que veio, né, que nasceu da luta dos profissionais da educação e do magistério público. Então, nosso apoio é total, nós estamos engajados, participando das mobilizações, das assembleias, participando, enfim, e pressionando o governador Geraldo Alckmin para que ele receba os professores e atenda a pauta com as reivindicações. A vez e a voz dos professores dentro do parlamento, foi isso a pedra de toque na primeira audiência pública, inclusive, que o senhor presidiu aqui com centenas de professores em greve, não foi, deputado? Foi, na verdade, nosso mandato é uma espécie de posto avançado do magistério aqui dentro da Assembleia Legislativa. Assim, uma boa parte dos projetos que nós apresentamos, uma boa parte das ações do nosso mandato são voltados exatamente para a valorização do magistério e, sobretudo, para a defesa da escola pública, gratuita e de qualidade. Como professor, diretor de escola, o que o senhor sente desta mobilização em relação às outras greves anteriores, que também duraram meses? Como é que o senhor vê? Essa greve ela é uma greve heróica, porque nós entramos num ano muito difícil, que é o ano de 2015, de ajuste fiscal, de crise política, de crise econômica, né? Crise hídrica, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas os professores, de uma forma heróica, estão se sobrepondo a todas essas crises e mantendo uma greve que já dura mais de 40 dias, né? E ela tem... nós participamos das manifestações na Avenida Paulista, no Palácio dos Bandeirantes, são mais de 60 mil professores em cada manifestação, ou na Paulista ou no Palácio dos Bandeirantes. É uma grande mobilização e eu sinto uma energia muito boa nessa greve, porque os professores ocuparam a Assembleia Legislativa, organizaram um acampamento na frente da Secretaria da Educação. Então, são várias manifestações
centrais e regionalizadas também. É uma greve muito importante porque ela está denunciando, Jorge, o abandono da educação no estado de São Paulo e, sobretudo, denunciando a desvalorização da carreira do magistério estadual. Porque um professor aqui no estado de São Paulo, um professor de nível 1 que trabalha do 1º ao 5º ano, ganha R$ 10 por hora aula. E um professor que trabalha com o ensino médio e com as séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ele tem um salário de 12 horas a aula. É pouco, é um atentado contra os professores. Por isso que eu digo que os professores não entraram em greve. O governo Alckmin empurrou os professores para essa greve. Deputado, eu queria que o senhor falasse também, não só do seu mandato, mas especificamente do tratamento que esta Casa de Leis tem dispensado aos professores em greve. Rememorávamos, antes da gravação desse programa, uma outra mobilização que houve em 93, com também ocupação das dependências do Palácio 9 de Julho. Vamos comparar esses tempos? O que aconteceu lá em 93 e o que pode vir a acontecer outra vez agora em 2015, deputado? Olha, nessa greve houve muita hostilidade de muitos deputados da base do governo em relação aos professores que estavam aqui participando. Muitos professores foram hostilizados por deputados da base do governo. Porém, nós tivemos um diferencial, que a presidência, o deputado Fernando Capês, que é o presidente da Assembleia Legislativa, teve um comportamento muito diferente de presidentes anteriores, né, que chamavam a polícia, traziam uma tropa de choque aqui para reprimir as manifestações. O deputado Fernando Capês abriu o diálogo, abriu os espaços e, com isso, nós tivemos uma boa solução aqui. Tanto é que ontem nós realizamos uma grande audiência pública lotada, que você mostrou a foto aí. Sim. Lotou o plenário. Não só o plenário, as galerias lotadas, o plenário, inclusive as dependências de outros plenários. O Franco Montoro estava lotado, também, lotado de professores, acompanhando pelo vídeo as manifestações do plenário Juscelino Kubitschek, deputado. Nós ontem estávamos com mais de 1.000 professores aqui na Assembleia Legislativa participando dessa audiência pública e teve... os professores falaram, os deputados também. Agora, o deputado Fernando Capês, ele teve uma posição democrática, um comportamento democrático e republicano, abrindo todos os espaços para que nós pudéssemos, enfim, realizar essa audiência pública. Não chamou a tropa de choque, não usou a repressão policial contra os professores. Isso significa um avanço, né, em relação aos presidentes anteriores que nós tivemos aqui, que sempre utilizaram da força, o senhor lembrou, requisitando o aparato. 93, inclusive. Eu estava aqui em 93, eu era professor da rede estadual de ensino e estava na ocupação aqui. Eu dormi aqui algumas noites na Assembleia Legislativa, mas tinha repressão, tinha um ambiente muito pesado naquele momento e outros também. As dependências do Palácio 9 de Julho não eram cercadas de grades, inclusive? Não tinha? Não, essas grades foram colocadas por ocasião de ferro, da grade, colocadas por conta da ocupação dos professores de naquela 93. época. E depois, em 2006, teve uma outra manifestação dos professores aqui e foi colocado vidro separando a galeria do plenário. Juscelino Kubitschek, porque os professores também fizeram manifestações e ocuparam uma parte ali das cadeiras dos deputados. Houve ali um confronto. Então, os professores sempre fazendo história. E agora teve essa ocupação aqui dentro, mas não precisou de grade de mais nada, porque o momento é outro. Pode o parlamento mediar um diálogo da categoria em greve com o governo do Estado, com a Secretaria da Educação? Sim, é isso que todos esperam. A Assembleia Legislativa, a função do deputado, do parlamento, é legislar, fiscalizar o executivo e representar a população. Então, a Assembleia Legislativa tem a obrigação de representar os professores e sair em defesa da valorização dos professores e da sua pauta de reivindicações, a obrigação. Sim. Até porque a Assembleia Legislativa, Jorge, tem uma dívida com os professores. Foi ela que votou aqui muitos projetos contra o magistério. Foi a Assembleia Legislativa que aprovou a lei que criou a duzentena, a quarentena, que criou o professor categoria O. Foi a Assembleia Legislativa que em 2006 aprovou, em 1996, aprovou um projeto destruindo praticamente a carreira do magistério. Então, a lei das faltas médicas, enfim, várias leis que prejudicam os professores, foram votadas aqui, elas tiveram a participação, logicamente, dos deputados da base do governo. Eu votei contra em todas essas leis que eu citei, menos a de 96, que eu não estava aqui, mas de 2007 em diante eu votei sempre contra e obstruí, entrei com
com ação na Justiça, Ministério Público, para tentar revogar essas leis e apresentei projetos de lei também revogando a Lei 1093, que criou o professor categoria O. Então, a Assembleia Legislativa tem a obrigação de fazer uma reparação e defender os professores. Deputado, ainda sobre a questão da greve dos professores, é importante dizer que essa manifestação que a POSP coloca, que não é só o salário, não é só o reajuste de 75,33, que pode parecer absurdo num ambiente de inflação ainda baixo, com espasmos, soluços, vamos dizer assim, inflação aí na casa de 7% a 8% ao ano, pedir 75% de reajuste, mas é para equiparação com categorias de nível superior. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre outras reivindicações elencadas na mesma pauta. E parece que a questão da superlotação de salas de aula, isso... Essa questão aí, esse ponto é fundamental, porque os professores estão sobrecarregados, as salas estão superlotadas e, para piorar a situação, Jorge, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, agora no início do ano, ele fechou mais de 3.300 salas em todo o estado. Isso sobrecarregou ainda mais as já superlotadas salas em muitas escolas do nosso estado. Além de, então, a superlotação. Eu apresentei projeto de lei aqui diminuindo já. Um eu consegui aprovar, o governador vetou no ano passado. Tem outro que eu apresentei que já está pronto para ser votado. É um projeto que eu apresentei em 2007 e só agora que ele foi para a pauta de votação. Que versa sobre a limitação. Coloca limite de alunos por salas. Nós defendemos que as salas não tenham mais de 25 alunos. Porque 25 alunos. É muito... E hoje tem salas com mais de 50? Tem 40, 50 alunos, até 60 alunos, mas cabem dentro de uma sala de aula? Eles amontoam, né? Se vierem todos também, porque muitos faltam. A sala vira um depósito de crianças. Eu já entrei em escolas onde as crianças sentavam na mesma carteira ou faziam um revezamento rodízio para sentar, porque não tinha carteira para todo mundo. Então, isso acontece na rede, violência nas escolas. Nós temos várias mazelas. A implantação da jornada do piso, que é uma lei federal aprovada em 2008, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que não é respeitada no estado de São Paulo pelo governador Alckmin, pelo PSDB. Explica melhor o que vem a ser a jornada do piso. A gente sabe que tem um piso nacional de quase R$2.000, 1.900? R$1.870. R$1.870, o piso nacional. E nessa lei tem um artigo que também cria a jornada desse piso, que diz que 1/3 dessa jornada de 40 horas é utilizada, esse 1/3 é utilizado para o trabalho que o professor executa fora da sala de aula. Extra classe. Extra classe. O professor tem que preparar a aula, ele tem que preparar avaliações, corrigir provas, avaliações, fazer leituras, atender a comunidade, ele tem que ser remunerado por isso. Porque o professor não trabalha só dentro da sala de aula, ele trabalha fora, aliás, trabalha muito fora da sala de aula, trabalha no feriado, no domingo, no sábado, nas férias, né, organizando as coisas, organizando as suas aulas, investindo na sua formação, e esse tempo tem que ser remunerado. Então, 1/3 da jornada, segundo a legislação federal, a Lei 11.178, 76 de 2008, ela obriga que os entes federativos, os sistemas de ensino, disponibilizem no mínimo, pode ser mais, no mínimo 1/3 dessa jornada em trabalho extra-sala. Bom, o governador, em entrevista coletiva, recentemente falou que abriu concurso para a contratação de 35 mil professores. Isso, de alguma maneira, não vem acabar com esse estoque de professores categoria O, que hoje precisam dar aula 1 ano, depois se afastam mais 200 dias, a tal da duzentena. Eles podem prestar concurso e, de alguma maneira, serem assimilados? Zera ou não? Isso ajuda ou não, deputado? É uma ajuda, mas não é o suficiente ainda, porque historicamente, Jorge, o Estado realizou poucos concursos e continua realizando poucos concursos. Então, nós temos um número muito grande de professores não efetivos, não só categoria O, mas tem categoria F também, tem professores estáveis, tem uma parte da rede que não é efetivada, não passou ainda pelo concurso público. Então, o Estado vai ter que realizar mais concursos públicos para efetivar, de fato, todos esses professores. Deputado, na primeira audiência pública com os professores, logo que foi disparada a greve, o senhor propôs um projeto de decreto legislativo para anular um decreto, que é o 61.132 de 2015 do governador, que concede reajuste zero para professores e outras categorias do poder público. Vamos explicar um pouco o porquê desse PDL, Projeto de Decreto Legislativo, o que significa? Olha, no dia 25 de fevereiro desse ano, o governador
publicou no Diário Oficial um decreto proibindo o reajuste para todos os servidores públicos das vantagens pecuniárias, o reajuste nas gratificações, nos abonos, né, para todos os servidores, não só para os professores. O que eu fiz imediatamente, no dia seguinte, eu apresentei um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, revogando, anulando, sustando esse perverso decreto do governador, porque é um absurdo. Nós estamos com uma inflação de 8% ao ano, né, com salários arrachados praticamente de todos os servidores do Estado de São Paulo, e o governador ainda faz ajuste fiscal, né, punindo os servidores. Então, eu apresentei o projeto, o PDL, que está tramitando aqui. Eu espero que os deputados se engajem na aprovação desse PDL, porque é um absurdo a proibição de reajuste salarial no ano em que nós estamos numa crise, que os professores estão penalizados com os baixíssimos salários e todos os servidores do Estado. O senhor cita o artigo 37 da Constituição Federal, a questão da database da categoria, a lei de responsabilidade fiscal. Não estaria o governo premido aí pelos limites prudenciais de gastos? Não, porque nós acompanhamos a execução orçamentária aqui do governo estadual e o governo nunca chega nem no limite prudencial, ele está abaixo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ele deixa de investir nos servidores do Estado de São Paulo mais de 5 bilhões ao ano. Então, se ele quisesse, ele poderia valorizar os servidores, os salários de todos os servidores, não só da educação, porque tem ainda gordura para queimar, tem recurso, tem dinheiro no cofre, nós acompanhamos. Agora, o governo prioriza outras áreas, não prioriza o investimento nos servidores, que são os responsáveis pela efetivação das políticas públicas de saúde pública, educação pública, segurança pública. É um absurdo, porque sem investimento no servidor público, nós não teremos políticas públicas para a população, nós não teremos a oferta da qualidade dos serviços públicos. Deputado, o que o senhor vê em termos de perspectiva, não só para os professores, mas para os servidores públicos, haja vista que há uma crise econômica, as receitas correntes dos governos, as receitas nominais devem cair este ano por quebra da arrecadação de impostos, as categorias profissionais já vislumbram demissões no horizonte. O que o senhor vislumbra em termos de vida para esses profissionais, tendo também como tela um projeto de lei de 2004, 4330, isso, que trata sobre as terceirizações, deputado? Olha, nós estamos vivendo um momento crucial. Falei do ajuste fiscal que é feito tanto pelo governador Alckmin como também pela presidente Dilma. São ajustes fiscais contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro. Há uma crise econômica, uma crise que foi produzida pelos governos, pelo grande capital, pelo sistema financeiro, e quem vai pagar a conta agora é o trabalhador. Isso é um absurdo, nós temos que reagir a isso. Então, nós estamos vivendo dois momentos. Aqui em São Paulo, esse ajuste fiscal, penalizando os servidores, a database salarial não está sendo respeitada, a Constituição Federal também não, como você citou aí no artigo 37, que diz que todos os entes federativos, municípios, estados e a União, são obrigados a apresentar um reajuste, pelo menos para repor as perdas inflacionárias de cada ano. O Estado de São Paulo, há muitos anos, desrespeita essa legislação, tanto federal como estadual. Então, eu diria que é um momento de luta. Os servidores públicos e os trabalhadores em geral devem se mobilizar o tempo todo nesse ano, que vai ser um ano difícil. Nós só vamos ter conquistas e garantir direitos com muita mobilização. E para piorar a situação, como se não bastasse o ajuste fiscal, você citou muito bem esse projeto de lei 4330. De 2004. De 2004, que agora voltou à tona no Congresso Nacional, foi aprovado já, inclusive Sim. Ontem, teve aprovação final na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. É um projeto perverso, que ele é contra os trabalhadores, é contra o emprego, é conhecido como projeto da escravidão, porque ele amplia as terceirizações. Hoje, a terceirização para uma empresa, ela só pode ser efetivada para atividade meio, limpeza, Sim. segurança, só Sim. isso. Com a aprovação desse projeto, há uma ampliação. A atividade fim também será terceirizada. Isso significa que nós vamos ter um aumento muito grande da precarização do trabalho, que o emprego de todas as pessoas corre risco hoje, mas o projeto foi aprovado no Congresso Nacional, porque todos praticamente, tirando 3 partidos, todos votaram a favor, só o nosso partido, o PSOL, votou contra, o PCdoB e o PT. Os outros todos votaram a favor desse projeto.
E nós consideramos que os deputados que votaram a favor desse projeto, da ampliação das terceirizações, são os traidores dos trabalhadores e da classe operária, porque é um absurdo como um deputado vota a favor de um projeto que vai terceirizar a atividade fim, que vai acabar com os empregos praticamente de todos nós. O trabalhador que é registrado em carteira tem noção, tem a dimensão do alcance dessa proposta, deputado? Não, ainda não, porque há toda uma propaganda de televisão, a Fiesp vai à televisão fazer propaganda dizendo que é maravilhoso, a própria grande mídia empresarial também faz matérias totalmente parciais, né, de uma certa forma, de uma forma subliminar, defendendo o projeto da terceirização. Então, a população como um todo não percebeu a gravidade da situação. O fato é que é um dos maiores ataques de toda a história do Brasil aos direitos dos trabalhadores no Brasil. Por isso que é importante que, como o projeto foi para o Senado ainda, ele não é ainda uma realidade, é importante que toda a população cobre agora o Senado Federal e os partidos políticos, para que todos votem contra esse PL 4330. Mas o mote não seria dar mais segurança jurídica para as empresas que hoje terceirizam mão de obra? Não, então, é importante que os trabalhadores terceirizados tenham segurança jurídica, mas esse projeto não dá segurança jurídica. Para os que já estão terceirizados hoje. Esse projeto, na verdade, ele amplia o processo de terceirizações, não só agora para atividade meio, mas para atividade fim também. Imagine numa escola, vamos imaginar uma escola particular. Numa escola particular, há a terceirização da limpeza e da segurança. Sim. Com a aprovação desse projeto, então o dono da escola, o proprietário, vai contratar uma outra empresa que vai ter os professores terceirizados. Ele não vai ter nenhum professor na escola dele, ele vai terceirizar para uma outra empresa. É um absurdo. Contratar de um terceiro a mão de obra, ou pode estimular o que chamam de pejotização, ou seja, Também. estimular que os trabalhadores encerrem seus contratos de trabalho assinados e assinem contratos enquanto pessoa jurídica? Exatamente, e a pessoa não vai ter segurança nenhuma. É um absurdo esse projeto, é um atentado contra o trabalhador e contra o emprego da forma que nós conhecemos, que tem um mínimo de segurança, um mínimo de estabilidade. Deputado, para encerrar nossa conversa, embora seja foro de Brasília, ou seja, o Congresso Nacional, o que está sendo feito aqui em São Paulo, nesta Casa de Leis e nos mandatos, no seu mandato em especial, para que o trabalhador fique vigilante com essa matéria? Olha, o nosso mandato tem participado de todas as manifestações, nós já realizamos audiências públicas aqui, programas, eu promovi um debate aqui na Assembleia Convida, um programa só sobre terceirizações, com pessoas envolvidas nessa área. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, fazendo debates, seminários e esclarecendo à população a gravidade da situação. Se a população não reagir a tempo, não só a nossa geração será penalizada, mas as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos serão penalizados. O senhor fala reagir a tempo, reagir de que maneira? Convocando reagir... o seu senador agora, já que a matéria vai para o Senado. Você que está nos assistindo aqui na TV Assembleia, convoque, procure o senador que você votou, procure o partido político, redes sociais, mande e-mails para ele votar contra, porque se votar no Senado, com certeza a presidente Dilma vai sancionar, porque a presidente Dilma está totalmente enfraquecida, ela terceirizou também o governo dela, terceirizou a política econômica, terceirizou a própria articulação política, entendeu? Então, o projeto será sancionado pelo governo federal. Basta que tenha alguma alteração no Senado, ele retorna para a Câmara, exatamente. Né? Aí, nesse Se caso... tiver alguma alteração, ele volta e nós ganhamos tempo. Mas o importante é liquidar esse projeto no Senado Federal. E só a população pressionando terá êxito, porque nós somos do PSOL, nós somos pequenos, não temos força para isso. O PSOL votou contra, obstruiu as votações, denunciou, mas ele não tem força para obstruir totalmente uma votação como essa. Então, é importante que a população se mobilize em defesa do emprego, em defesa dos direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores no Brasil e no mundo. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao Por Dentro da Política. Obrigado, Jorge. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.